Reflexão do dia. A Bíblia vai contar a história no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. A Bíblia vai contar a história do profeta chamado Elias, homem corajoso, homem guerreiro, batalhador, homem que matou os profetas de Baal, de Acera. Mas conta a Bíblia que no capítulo 19 do livro dos Reis, Elias tinha acabado de vencer uma batalha. Agora está diante da situação que derrotou os profetas todos de Baal. E conta a Bíblia que Acabe vai diante de Jezabel e fala que Elias matou todos os profetas. A Bíblia diz que Jezabel, furiosa, pega e manda um mensageiro dizer para Elias que, assim como aconteceu com os profetas, que amanhã, naquele mesmo horário, naquela mesma hora, ela ia fazer com ele. E aquele homem que tinha acabado de vencer uma guerra, que Deus estava com ele, de repente o medo tomou conta do coração dele, a angústia tomou conta do coração dele. Alguns escritores chegam a dizer que Elias teve até depressão, ao ponto de ele sair, fugir da presença de Acabe, atravessar toda a cidade e até Bérseba, deixar lá o seu moço, andar um dia inteiro dentro de um deserto. E quando chegou debaixo de um zimbro, sentou e pediu a Deus a morte. Bendito o nome do Senhor. Interessante que aquele homem que havia ganhado uma guerra, agora estava acuado, longe do seu parge de armas, longe daquele que estava do lado dele, ajudando ele, viu ele vencer. Estava sozinho debaixo de uma árvore. Porque a mente dele, o coração dele estava tomado pelo medo. E ele não tinha uma firmeza. E quando a pessoa está tomada pelo medo, pela aflição, pela angústia, a intenção dela é se isolar, ficar debaixo de uma árvore mesmo, no zimbro. Uns ficam dentro do quarto escuro, não conseguem se levantar. Outros ficam só deitados, não tem força para nada. Outros passam o dia inteiro com o fone no ouvido, para não ter na onde conversar, com quem conversar, se escondem, porque o medo tomou conta deles. Não estão errados, não são culpados, não estão sendo castigados por Deus por isso, não. É porque o profeta Elias, a Bíblia diz que ele era homem como a gente, ser humano como nós. E nós, seres humanos, muitas das vezes, achamos que todo dia vamos vencer, achamos que todos os dias vamos levantar bem, achamos que todos os dias vamos ter um sorriso no rosto, achamos que todos os dias vamos conseguir vencer as coisas que nos norteiam, não é verdade? Mas não é assim. Nós, seres humanos, temos um limite, temos um espaço onde a gente consegue andar, nós temos a nossa tolerância. Tem pessoas que toleram mais coisas, outras toleram menos, depende de cada um, depende do seu psicológico, depende da fase da vida que está passando. Talvez
para alguma pessoa hoje, perder um trabalho para ela seja uma coisa comum. Ela fala, não, eu vou lá, perdi o trabalho agora, eu vou me guardar um pouquinho, vou preparar um currículo, vou fazer um curso e vou arrumar um emprego melhor. Para ela perder o trabalho hoje, como um exemplo, para ela perder o trabalho hoje é uma porta que está se abrindo para uma nova conquista. Mas para outra pessoa, perder um trabalho hoje, como um exemplo que eu estou dando disso, é a mesma coisa da pessoa perder a vida, a mesma coisa da pessoa perder as estruturas. Ela já começa a pensar, amanhã eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas, como eu vou pagar a comida, e vem e vai, e começa as coisas a pensar na cabeça. O Elias estava assim, acabava de ter tido uma grande vitória, mas tinha passado dias a fio ali pelejando, falando de Deus, dias a fio entrando e saindo, pregando contra os profetas, e a Bíblia diz que de repente quando ele estava lá, o medo tomou conta do coração dele. Bendito o nome do Senhor. Talvez você esteja agora assim, nesse dia que você está ouvindo essa reflexão, e você está dizendo assim, Senhor, eu estou igual Elias, eu estou debaixo de um zimbro, a minha situação, o que eu passei, Senhor, o Senhor viu o que eu passei, não é que eu fui frágil, não é que eu não, você está tentando conversar com Deus, tentando falar alguma coisa, já se afastou das pessoas que estavam próximas de você, se afastou dos seus amigos, já não atende mais telefone. Talvez você está aí só olhando a internet, ou tentando ocupar a cabeça com alguma coisa, mas aí quando você dorme, quando você vai levantar no outro dia, a angústia está te esperando, a tribulação está te esperando, a síndrome do pânico está te esperando, porque você acha que não vai dar certo, que não vai acontecer, você acha que você não vai conseguir, bendito o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Elias estava lá, Elias estava cansado, bendito o nome do Senhor, e ele pegou e dormiu, e veio o anjo do Senhor, bendito Deus, colocou ao lado dele um pão bem fresquinho, bendito Deus, e água fresca para ele beber, geladinha, bendito o nome do Senhor, acordou ele, e disse, Elias, come e bebe, porque a sua caminhada vai ser grande. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo, estava fadigado. Eu sei que é difícil, as pessoas vêm, falam alguma coisa, tentam te incentivar, mas você vai, daqui a pouco no outro dia você acorda, você está com aquele mesmo sentimento. Eu sei que é difícil, e se você estiver me ouvindo agora, talvez seja uma oportunidade de você refletir isso. Não é que você está se afundando cada dia mais, não é que você está cada dia mais se entregando, não, é porque você está passando um processo. Elias comeu e bebeu, voltou a dormir, e no outro dia veio o anjo de novo, Elias, come, bebe, sua caminhada é grande. Aí ele acordou, comeu, bebeu, e a Bíblia diz que aquele alimento que ele comeu, com aquela água que ele bebeu, ele andou por 40 dias, até o Monte Horebe, bendito o nome do Senhor. Talvez você está aí agora e você está precisando de uma palavra, de um incentivo, e Deus manda te pregar assim, ei, ontem já passou, agora você está precisando levantar. Está vendo o que está acontecendo em tua volta? Eu vou te dar uma chance, pega essa oportunidade hoje, levanta desse lugar, volta a ligar, aleluia, a sua televisão, volta a abrir a janela, tira a cortina, acende a luz, bendito o nome do Senhor, olha para fora, vê os pássaros cantando. Bendito o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai começar a abrir um caminho novo para você, porque somos seres humanos, passamos por dificuldade, passamos por tanta coisa, e estou dizendo para você, Deus tem uma obra para fazer, Deus vai cumprir, e Deus vai te abençoar. Conta a Bíblia que Elias andou lá, quando chegou lá, entrou para dentro de uma caverna, é como se ele tivesse tido uma recaída, entrou para dentro de uma caverna, e a Bíblia diz que quando ele estava lá dentro, veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo. Só que Deus não estava no meio disso. Olha que interessante, irmão. Deus não estava no meio do terremoto, do fogo, do vento. E você está agora aí, teve uma recaída, passou esses dias, achou que estava melhorando. Hoje já não está um pouquinho melhor, mas você pegou e você está olhando agora o terremoto, o vento e falando, meu Deus, quando eu penso que estou melhorando, as coisas vai pior mais, vai piorando mais. Mas a Bíblia diz que quando passou o vento, o terremoto, bendito o nome do Senhor, quando passou o fogo, veio uma voz mansa e humilde e falou, Elias, sai para fora. Elias começou a andar para
ponta da caverna, e Deus falou: Elias, o que você está fazendo aí? Bendito o nome do Senhor. É como Deus dizendo para ele assim: ei filho, eu quero te ajudar, mas sai daí. Elias estava dentro de uma caverna, num lugar escuro, e quando ele foi para a porta, um pouquinho mais claro, ele conseguiu enxergar, e conseguiu entender que era Deus que estava falando com ele. Presta atenção nessa reflexão, irmão, irmã, você está ouvindo agora o seu irmão te dizer assim: eu sei o que você está passando, eu vi tudo o que aconteceu, eu vi as ameaças de Jezabel, eu vi os problemas que você enfrentou, mas olha para fora, sai de dentro dessa caverna agora, dessa escuridão. É uma mão que você precisa, segura agora na mão de Deus, bendito o nome do Senhor, vem comigo para fora, o Senhor está te chamando, levanta, aleluia, abre a janela, vai tomar um banho, passa um perfume. Senhor da glória, o Senhor está me mostrando uma forte mão que vai ser estendida para você, e o Senhor vai te tirar dessa situação. Bendito o nome do Senhor. Conta uma história que o pai, ele foi um valente de guerra, ele foi um valente da parte de guerra do exército americano, e esse pai, por ter lutado muito, ficou com alguns probleminhas, e ele precisou ficar internado, e quando ele estava internado, chegando o dia do aniversário dele, o filho dele com a esposa foi visitar ele, só que ele não podia, o filho e a esposa, entrar dentro desse hospital que ele estava, porque lá era um hospital de guerra. Então havia muitas pessoas lá, e para que não viesse constranger a família, eles só podiam receber uma carta na porta ou algum presente. Então aquele homem que estava lá dentro fez um carrinho de madeira para o filho, bem bonito, e quando chegou na porta daquele hospital, conta essa história que a mãe chegou junto com o filho. E quando perguntou do nome daquele soldado, aí aquele assistente social veio e falou assim: ele está bem, e mandou te entregar esse carrinho. Quando o menino pegou o carrinho, o menino abraçou o carrinho, o menino chorava por aquele carrinho. E aí o pai, olhando da janela, começou a acenar com a mão, a pular, e como os vidros lá são fechados, conta essa história que os vidros todos eram fechados, o pai começou a gritar pelo nome do filho, mas o filho não ouvia. O pai gritava, acenava, pulava, batia no vidro, mas o som não saía do outro lado, e o menino pegou o carrinho, foi indo embora com a mãe, com o carrinho que o pai tinha dado para ele, andou um pouquinho, mais ou menos uns 3 metros, tá dizendo a história, o carrinho caiu da mão do menino e se quebrou todinho. O menino começou a chorar, porque o presente que o pai tinha dado tinha se quebrado. Bendito o nome do Senhor. E conta esse livro que quando ele olhou para aquele carrinho, ele viu que o presente tinha quebrado, o menino chorava. A mãe olhou para cima para falar para Deus: oh Deus, o presente que o pai deu quebrou. Ela viu o esposo na janela e de repente o menino chorando, ela pegou a cabeça do menino, virou para a janela e mostrou o pai acenando com a mão. O menino começou a ver o pai, esqueceu até do carrinho, começou a gritar: pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo. E ele foi embora contente. Às vezes o Senhor é assim com nós. Bendito o nome do Senhor. Como estava Elias dentro da caverna, às vezes você está dentro de uma situação, você conhece o pai, só que você não está tendo mais contato com o pai, você está se deixando levar, ou está como dizer assim, se contentando com os carrinhos que o pai dá para você, se contentando com aquilo que o Senhor deu para você, e você olha a sua volta, de repente se quebrou, e você fala: mas agora se quebrou, eu perdi tudo que eu tinha. Mas você esquece de olhar para cima e ver que o pai está na janela do céu acenando para você e dizendo: filho, filha, eu te amo, sai dessa situação, eu vou te ajudar, eu vou levantar você para uma grande obra. Ei, sai da caverna. O Senhor está mandando dizer, claro, através dessa reflexão: vença os medos que Elias teve, vença os medos que você está vivendo hoje. Se você tiver que passar por algum tratamento na terra, ainda que você passe por algum tratamento na terra com o auxílio dos profissionais, mas entenda uma coisa: o Pai está na janela do céu com as mãos estendidas para você, dizendo: filho, eu vou te ajudar. Deus te abençoe.